Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que ouviremos hoje, Bombeiros em Ação. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal, pelo canal da Fundabom. 193 BombaCast agora, ele está dentro do canal da Fundabom lá no YouTube. Você, além dos episódios do 193 BombaCast, você vai poder acompanhar programação de cursos, dicas, instruções, enfim. Estamos enriquecendo o nosso canal. Inscrevam-se, 193 BombaCast, dentro do canal da Fundabom. Inscreva-se, dê o like, ative o sininho, acompanhe nossa programação todas as segundas-feiras às 19 horas. Bombeiros em ação, porque a gente está recebendo aqui hoje um bombeiro que está em ação, como todos nós, ele ainda está. Estamos recebendo com muito orgulho aqui o Major Jean, do 9º Grupamento de Bombeiros Ribeirão Preto. É isso, Jean? Ribeirão Preto, boa noite, coronel. Muito obrigado aí pelo convite, né? Eu acho que é muito importante para a gente que tá ativo, né? Poder trazer as nossas histórias, como o senhor disse, e realmente enriquecer um pouquinho mais aí o dia É a isso dia. aí, trazer a sua história operacional, né? O que está acontecendo agora, o factual, né, do operacional do Uhum. bombeiro. O pessoal da reserva quer saber, né? E o assunto é quente, tá, pessoal? Nós vamos falar hoje. O Major Jean é um dos maiores especialistas que a gente tem hoje na área de incêndio e cobertura vegetal. Ah, então ele está vindo de Portugal agora, vai falar um pouco sobre isso também. Está enfrentando a seca terrível desse ano, vamos falar sobre as operações desse ano, né? Período de estiagem bastante prolongado. Mas hoje, antes da gente entrar nesse bate-papo aí, a gente tem uma pergunta que você deve assistir o podcast, você deve saber que todo mundo que vem aqui tem que responder, né? O que levou o pequeno Jeanzinho a querer ser bombeiro? Desde criança eu tinha uma inclinação acho que para a área militar. E quando pequeno já, acho que um dos primeiros brinquedos que eu me lembro de ter pedido para minha mãe foi um Playmobil De bombeiro. de bombeiro. E desde aquela época ficou na minha cabeça, na minha mente, né, trabalhar como bombeiro. Porém, na minha cidade não tinha corpo de bombeiro. Então, a nossa Que cidade você é, Jean? Espírito Santo do Pinhal hoje tem, Espírito Santo do Pinhal, hoje tem. hoje tem. Então, a gente tinha pouco contato, né, com o trabalho, com a profissão. O máximo que a gente via era de algum filme ou coisas similares assim. Aí eu, quando adolescente, eu comecei a estudar para as carreiras militares, primeiramente para as Forças Armadas e para a Academia da Força Aérea. Não consegui passar, né? Fiquei por poucos pontos nas provas. E chegou um determinado momento que eu fiquei sabendo que teria concurso para a Academia da Polícia Militar do Barro Branco. E você já sabia nessa época que o bombeiro estava dentro do contexto da Polícia Militar, Sabia, sabia? sabia. Eu comecei a prestar prova para soldado na época, em 1998, e estava passando nas provas de soldado e nesse meio tempo abriu a inscrição para a Academia do Barro Branco e acabei passando, né? E nem assumi como soldado, já fui direto para a academia. Caramba, foi concomitante a Foi coisa. concomitante, Que foi bem bacana. concomitante. Que ano você entrou na academia, Jean? 99, 99. Então você é da 99. turma de 2000, 2002. 2002. Isso, Cheguei exatamente. a dar aula para você também, O não? senhor chegou. Aí, Martinho, mais um É. ex-aluno. O Martinho ficou formado. Mas já trouxe muito professor meu aqui também, viu, João? Não é só ex-aluno, não. O senhor, o coronel Itinossi Também foi seu instrutor. também foi instrutor. Coronel Guidete, eu imagino, também não. Coronel Guidete, eu não me Dizem que ele trabalha de recordo. inglês comigo. O Paulinho, o... Quem mais? O Coronel, o Major Bonerges, enfim. Muitos oficiais do bombeiro são O instrutores da coronel academia. Aurélio deu Coronel aula pra Aurélio. gente. É, sensacional. Você veio direto pro bombeiro, João? Como é que foi? Não, eu fiquei um tempo no policiamento. Trabalhei no 5º Batalhão da Polícia Militar quando saí da academia, né? Na época a gente teve poucas vagas direto para o bombeiro, né? E a minha classificação ela não permitiu a minha vinda para o bombeiro. Fiquei um tempo no policiamento, demorei um pouquinho até para Em São Paulo. em São Paulo.
Depois eu tive uma passagem pelo policiamento rodoviário, e aí que eu acabei realmente prestando CBO em 2007. Passei nas provas do CBO e a gente acabou é, fazendo o curso e sendo classificado no final aí em Ribeirão Preto, no nono Ribeirão GB. Preto. Você trabalhou em Ribeirão, eu me lembro, e você trabalhou também no segundo grupamento No de bombeiros. segundo GB. Quando eu fui promovido de tenente para capitão, surgiu a oportunidade da gente vir trabalhar aqui na capital. Trabalhamos aí no segundo GB, comandando o segundo SGB do segundo GB, né, a Casa Verde, e onde tive aí uma boa experiência, fizemos bastante amigos e aprendemos um pouquinho como é ser bombeiro na capital também, né? É importante isso, né? Nem todo mundo tem Exato, nem todo mundo tem, eu diria, esse privilégio, né, Jean? com Porque certeza. são duas realidades. Hoje menos, né? O gap da realidade operacional do interior e da capital já foi maior. Hoje, com o crescimento das cidades, com tudo que está acontecendo, eu enxergo muito menor esse gap. Mas, de qualquer forma, você ter essa experiência com as ocorrências típicas do interior e da capital, da Sim, intensidade que é uma experiência muito rica, né? sim, mas a função do comandante de posto Também é e do diferente. comandante do SGB, ele acaba sendo bastante diferente em interior e capital. É verdade, você tem razão. A gente tem uma função no interior que acaba entrando um pouco na área política também. Política administrativa, né? Meio. Justamente. Onde a gente tem a necessidade, muitas vezes, de cuidar de toda aquela estrutura que aqui em São Paulo a gente tem uma estrutura própria, Que já está sendo cuidado por que alguém, já né? está sendo cuidado por alguém. Manutenção da frota é um Manutenção da frota, eu exemplo. acho que é uma das questões, Alimentação é outra questão. essas duas questões são as questões mais caras, né? Caras, é Mais verdade. caras realmente para o interior. E que traz uma demanda muito grande, né? E a gente acaba tendo uma uma necessidade de ter um contato maior com o município. Com o município, com as autoridades locais, Justamente. prefeitura, vereador, enfim. Faz parte, né, do trabalho, né, do oficial que trabalha no interior, ele ter essa interação, porque ele está sempre atrás do recurso, né? Nós trabalhamos com muitos municípios que através de convênios, municípios conveniados, e se não houver essa interação constante, o convênio tem que fazer rodar, e então, né, esse trabalho político administrativo que você falou, ele é muito importante, Ele é né? muito importante. E eu acho que isso acaba trazendo um diferencial até que positivo, Claro, não tenho né? dúvida disso. Até que positivo, porque o oficial lá do interior, ele acaba desenvolvendo realmente Essa a habilidade, né? habilidade. Que isso favorece para ele, eu acredito que nos postos de maior escalão. Então, quando ele for major e tenente-coronel, comandando um GB, isso favorece muito, Claro, né, essa para que experiência, né? ele tenha uma tomada de decisão às vezes mais assertiva em alguns pontos, né? Jean, você é um cara que tem habilidades em várias áreas do conhecimento do bombeiro, é instrutor de cursos e tal, mas há mais de uns anos para cá você mergulhou nessa história do incêndio e cobertura vegetal. Foi pela necessidade? Como é que isso aí te atraiu essa busca de conhecimento nessa área? Primeiramente foi pela necessidade. Então a gente está na região de Ribeirão Preto, uma região extremamente quente, seca, e onde as ocorrências de incêndio florestal, em cobertura vegetal, elas são uma grande porcentagem, né, dos nossos atendimentos. Digo assim, sem medo de errar, que por volta de 65 a 70% das ocorrências nesse segundo semestre do ano são em virtude desse atendimento, né? E percebi que nós tínhamos uma carência, né? Então, em determinados momentos a gente tinha muitas ocorrências, tínhamos um recurso limitado e a gente precisava realmente fazer com que esse recurso desse conta dessas ocorrências. E tive a oportunidade de ter um grande professor, né? Na época, quando eu cheguei no nono GB, Tenente Rodrigo, depois Capitão Rodrigo, Major Rodrigo, Abraço, Rodrigão. e ele favoreceu bastante para que esse conhecimento ele fosse aos poucos sendo lapidado, né? Em 2011 tive uma oportunidade de viajar para os Estados Unidos, onde eu acabei fazendo um curso de incêndio florestal e com interface urbana, e a partir daí as portas acabaram se abrindo, né? Por mais que a gente tenha visto alguns assuntos,
os materiais que eu acabei tendo contato, ele acabou fazendo com que eu fosse buscar a bibliografia, as referências, e acabei me aprofundando cada vez mais no assunto. Então, hoje, eu acredito, né, que realmente eu possa colaborar bastante com o bombeiro aqui do estado de São Paulo, nesse assunto, nessa matéria especificamente, e acredito que tem muito mais aí para a gente acabar estudando e evoluindo, né? Mas não tenho dúvida, até porque esse desafio ele tem aumentado. Tem aumentado. É inegável, né? Não, não vamos aqui entrar em aspectos que às vezes resvalam na questão político-ideológica, independente disso. Está queimando mais. Está queimando É um mais. fato. Seja isso, a gente pode aí, a ciência atribuir várias causas, né? Eu falei sem entrar no campo ideológico, mas o fato é que o Corpo de Bombeiros tem, a demanda do atendimento operacional tem aumentado muito. E aí, o que a gente tem que fazer? Coronel, esse assunto ele é extremamente importante e o assunto de incêndio florestal, ele para os corpos de bombeiro de uma forma geral, ele é um assunto pouco tratado, né? Isso eu digo a nível mundial até, né? Hoje o país que a gente tem mais à frente realmente com uma estrutura grande nessa área são os Estados Unidos, Por tudo né? que já sofreu ao Por longo de tudo décadas, que né? já sofreu. Então a gente tem os Estados Unidos aí com 100 anos à frente, porque em 100 anos que ele vem desenvolvendo material, Pesquisa, pesquisa, laboratório. laboratórios, e ele desenvolve os próprios equipamentos e os próprios ações, né, que devem ser trabalhadas em cima do incêndio florestal. O Brasil, nós temos um bombeiro que foi criado para ser um bombeiro estrutural, um bombeiro urbano. E a gente adapta os nossos materiais, os nossos conhecimentos para o combate do incêndio florestal. Aí a gente acaba tendo um gapzinho, né? Então o nosso caminhão ele não é apropriado para trabalhar em áreas rurais. As nossas mangueiras de 1,5 polegadas elas acabam tendo uma vazão muito grande, então a gente tem pouca água no caminhão para estar atendendo esse tipo de ocorrência. E o princípio do incêndio florestal ele acaba sendo muito diferente do princípio do incêndio estrutural. A gente começa já pelas dimensões, né? Então, o incêndio estrutural, quando a gente fala aí de 1.000 metros quadrados, a gente já está falando de uma área Oh, extensa. muito grande. E aí, Mas quando você vai pôr? quando a gente traz para o Florestal não é florestal, nada, né? a gente começa a falar em hectare já, né? Que são 10.000 metros quadrados. Então, a gente já percebe que acabamos aí tendo que multiplicar por 100 mil, às vezes, o número de área a ser atendida, e nós temos realmente uma necessidade de ajustar esse conhecimento. E sem contar o restante, né? Então, o senhor vinha comentando que nós temos realmente um fato de estar queimando mais. Isso porque, para a gente falar de incêndio florestal, a gente precisa pensar que existe a tríade, né? Topografia. Então, o estado de São Paulo, a topografia não é tão acidentada, porém a gente tem algumas áreas que são acidentadas sim, Vale do Ribeira, Áreas extremas, até na divisa lá do Vale do Vale Paraíba do Paraíba, com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, como justamente. é que chama lá? A Pedra da Mina, né? Pedra da Mina Que, pô, é um desafio, né? é um dos Combater pontos, incêndio a 2.600 metros de dos altitude. pontos mais altos do Do Brasil, né? Brasil, Do um grande Brasil. desafio. Mas a grande extensão do estado ele tem uma topografia até que de relevo mediano, né? Nós temos o combustível espalhado aí, que é o que realmente acaba fazendo com que a gente tenha o incêndio, e o outra vertente que é a meteorologia. Então, eu atribuo à meteorologia esse critério da gente estar queimando mais. A estiagem ela está ficando mais intensa e mais prolongada. É isso que a Justamente. gente tem a percepção, não Justamente. é, Justamente. hoje? A gente tem períodos realmente, né, onde em virtude aí da transição de um El Ninho para uma Laninha, e a variação desses fenômenos acaba trazendo para a meteorologia algumas características importantes, né? Então, nesse período,
atual, nós estamos passando aí por uma estiagem prolongada que acabou vindo depois de uma temporada de poucas De chuvas poucas chuvas. no outro ano. E isso aí acabou acentuando, somado ao aumento da temperatura, então foi uma, uma, Uma uma, uma combinação. combinação realmente explosiva, É o né? que a gente percebe, já se fala isso, não é de agora, evidentemente, de muitos anos. O mundo tem que se preparar para a intensificação dos fenômenos atmosféricos, né? Aqui nós não estamos falando só de calor, nós estamos falando de tudo, né? Tudo. Chuvas, calor, Exato. neve, vento. Estamos assistindo, né? A gente está gravando esse programa aqui, os Estados Unidos está experimentando ali o impacto do furacão Milton. Eu não vi as últimas notícias agora, mas nos parece algo que deve impactar fortemente a Flórida. E fazia muitos anos que não tinha um furacão dessa intensidade, desse tamanho nos Estados Unidos, na Flórida. Então, assim, o Brasil não está fora disso. Eu vi um mapa, você me ajuda até a me ajudar a lembrar o que é. Mas é um mapa que mostra a faixa onde estão havendo queimadas no mundo. É um site que dá isso, né? Eu não lembro se é Tem um, satélite, o que é. tem um satélite da NASA que acaba mostrando. É um site da É um NASA, site da NASA. onde através de imagens de satélite ele acaba plotando, né, E a esses gente pontos vê de calor. a gente vê uma faixa, inclusive, que passa pelo Brasil, né? Sim, Atualmente, está queimando tudo. tá queimando tudo. A gente tem nessa faixa uma diminuição realmente das chuvas, né? E o que faz o incêndio florestal? São dois fatores. O primordial deles realmente é a incidência solar. Então a gente tem a incidência solar em determinado ponto que faz com que eu tenha uma diminuição da umidade nos combustíveis e esses combustíveis ficam com maior acesso aí a serem inflamados, né? E em outro lado nós temos aí a presença ou não de chuvas. Então a incidência solar junto com a incidência de chuvas, os dois juntos que acabam realmente mostrando para a gente onde é que nós vamos ter maiores incidências de E é incêndio. praticamente líquido e certo, né, Gelson? Líquido e certo. Vai acontecer. Vai acontecer. O senhor, na base daquele triângulo que a gente vinha falando do combustível, só voltando nele, que é o ponto que eu acho que é o mais importante de todos. Porque quando a gente fala de incêndio estrutural, a gente pensa já a primeira coisa, né? O uso da água para o combate. Já no incêndio florestal já é um pouco diferente. Porque por mais que nós tenhamos água, nós temos tanto combustível para ser inflamado e tanto oxigênio presente naquele local, que só a água não vai ser suficiente para eu retirar toda a energia produzida naquele incêndio. Então, o mais assertivo no incêndio florestal é a retirada do combustível. E aí nós podemos trabalhar com a retirada do combustível de algumas formas que a gente está tentando trabalhar até em leis estaduais. Desde o meu tempo de CBO, a gente já ouvia falar um negócio, que era, você está falando da retirada de material, desse aspecto, que é o tal do fogo de encontro, né? Que virou até um jargão nosso, né? Quando você queria combater uma ideia, ou queria segurar alguma coisa, vamos fazer um fogo de encontro. Que era uma coisa muito teórica para nós, claro que veio do conhecimento dos americanos, Sim. mas isso hoje está cada vez mais se tornando uma necessidade e uma realidade. Fala um pouco sobre esse aspecto, por favor, Jean. O fogo de encontro ele é a retirada do material durante a ocorrência, né? Então a gente tem o fogo de encontro, eu faço o uso do fogo em momentos onde a meteorologia me permite que eu tenha o controle dele para que ele Queimando. queimando, que ele retire parte daquele combustível em determinado local e quando o fogo chegar naquele ponto especificamente ele perca a intensidade, Porque não tem mais nada para queimar. não tem nada para queimar. Ele vai perder a intensidade e é ali o melhor momento que eu tenho para combater a cabeça principal do fogo, né? E eu posso estar utilizando também o fogo de encontro para eu estar dividindo essa cabeça de incêndio em duas partes para que ele seja um potencial menor Mais fácil de mais energia, fácil mais de ser fácil de combater. combate. Se a gente pensar, por exemplo, em coisas que a gente vê acontecer no mundo, a gente estava conversando em off aqui, questão do Portugal, né, Exato. vítimas que provocam o incêndio florestal em estradas, né? Estrada talvez fosse um ponto crítico onde isso poderia ser empregado. Com certeza. E é um ponto realmente importante para a gente trabalhar. A gente está discutindo junto com o Ministério Público, existe uma ação civil pública no estado de São Paulo, onde os contratos de concessão eles podem ser questionados justamente a cláusula de limpeza das faixas de domínio, que é a lei em acostamento.
Então essas áreas, hoje, elas têm um tratamento onde é insignificante realmente o trabalho que é feito para trazer segurança para o usuário. E está se discutindo aí uma melhor metragem, uma melhor forma de limpeza para que esse material combustível seja retirado e eu tenha nas estradas um ponto de segurança. Não pode acontecer como a gente viu anos atrás, tantos carros serem queimados lá em Portugal, né? Aquela quantidade, Com vítimas fatais. aquela quantidade de vítimas fatais em virtude do quê? A estrada ela não era um ponto de segurança. É, e as pessoas, no momento de desespero, onde está sendo evacuado uma determinada região que fica muito próxima realmente à vegetação, as pessoas vão ter que se utilizar das estradas para Não tem fazer. jeito, é como ela vai ter que sair do local. Sim, E justamente. tem que estar protegido. Tem que estar protegido. E isso é um trabalho prévio. Isso é um trabalho de estudo prévio, de um esforço realmente que deve ser feito. E aí a gente entra numa segunda forma de uso do fogo para a retirada do combustível. Então, previamente, a gente selecionando algumas áreas, a gente pode ver que aquelas áreas eu não tenho a capacidade de fazer uma roçada, por exemplo. Então, eu posso estar utilizando de um fogo chamado fogo prescrito ou fogo controlado, que eu vou fazer essa queimada naquele local para retirar aquele material combustível. Aí é feito num Dentro período das condições ideais, né? De dentro das segurança, de vento, condições, condições climáticas. Tá. justamente. Geralmente as queimadas controladas e as queimadas prescritas, elas são feitas fora da época de estiagem. Então ela precede, realmente uma preparação do terreno para receber o fogo caso ele Que vai ocorra, vir de um jeito ou de outro. de um jeito ou de outro. Pois é. A gente falou já sobre essa questão, né, de uma parte do mundo, né, que a gente observa nas imagens satelitais da NASA que queima tudo ao mesmo tempo. A gente falou de aumento de temperatura assim, não tem como a gente fugir disso, né, Jean? A gente tem que cada vez mais se preparar. Lá na tua região, que é uma região que queima bastante, né, que tem bastante esse ano, você está torcendo pela chuva, né, tá? Estou torcendo pela Você chuva. fala que deve vir, né? A gente está gravando aqui uma Isso, quarta-feira, tá para chegar aí, né? isso fez com que a gente estudasse muito a meteorologia. Então, É aí que eu queria chegar. O estudo da meteorologia, qual a importância disso? nossa, é total. É total. Dentro daquele triângulo que a gente vinha discutindo, né? Topografia, meteorologia e combustível. Então, eu acabo falando, né? Que a meteorologia é algo que tem que fazer parte do dia a dia. Então, seja para as chuvas intensas, seja para o incêndio florestal, a gente tem que estar acompanhando realmente a meteorologia, ver quando a gente vai ter um tempo favorável ou desfavorável para os trabalhos de uma forma geral. E todos os dias, a primeira coisa que eu faço É olhar a previsão meteorológica. olhar a previsão meteorológica. E é uma previsão um pouco mais aprofundada. Então eu Sim. vejo, além da possibilidade ou não de chuva, eu vejo velocidade de vento, vejo direção de vento, vejo pressão atmosférica, vejo ponto de orvalho. Então são alguns detalhes que muito tempo passou batido. Né? Mas que tem o conhecimento e o domínio desses parâmetros ajuda Ele muito é na. fundamental Claro. para o entendimento do comportamento do fogo. Ele é fundamental. Então, se o cara ele não conhece, ele não entende de meteorologia, infelizmente ele não vai conseguir fazer uma boa gestão de uma ocorrência de incêndio florestal. Hoje a gente estava também discutindo há um tempo atrás aqui nos bastidores a questão de como isso acontece fora do Brasil e como acontece aqui. Você falava para mim da diferença principal, porque a gente sabe, os Estados Unidos, né, tem áreas na Califórnia e outras que queima bastante, mas existem condições diferentes. Explica um pouco isso aí para a gente, você vinha falando comigo aqui. Exatamente. Os Estados Unidos, o hemisfério norte, de uma forma geral, eu tenho uma incidência de incêndio, uma gravidade dos incêndios um pouco maior. Até um tempo eu pensava que poderia ser em virtude do tipo de combustível, mas estudando realmente um pouco mais profundamente, a gente vê que a verdade tá ligado à incidência solar. Então, o hemisfério norte, ele tem o seu período de seca justamente no verão, aonde eu tenho a maior incidência solar. E já no nosso caso, aqui Brasil e Hemisfério Sul, nossa época de estiagem, ela se dá no nosso inverno. Então,
ele tem uma incidência menor solar. Até o número de horas do sol é O menor. sol é menor. Então a gente acaba sendo favorecido, né? Porém, como a gente está tendo esses períodos de calor acentuado, isso acaba prejudicando e muito, né, a retenção de umidade dos materiais, dos combustíveis de uma forma geral. E aí que acabou fazendo com que se intensificasse um pouco mais esse período, né? Então tá tudo ligado realmente àquilo que a gente tinha comentado anteriormente, né? A incidência de chuva e a incidência solar. São os dois pontos O aumento da principais. temperatura que isso provoca e aí está aí a consequência. A gente tem observado também uns fenômenos que, não vou dizer que eram raros, né, mas menos incidentes, com certeza, que é aquela que você vai explicar para nós aqui, eu não sei o nome, mas aquele fenômeno onde você tem o vento circular com fogo. Como é que chama isso aí? Tem um nome isso aí, né? É, é, Desculpa, que com as redes sociais já teve gente que filmou e sim, isso viralizou. Como é que é isso daí? esse redemoinho com fogo, ele acaba surgindo nos momentos de incêndio extremo. Então, eu tenho corrente e vórtices de vento que acabam sendo acentuados devido à diferença de pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela diminui muito, favorece os ventos ascendentes, e aí eu tenho a formação desses redemoinhos que começam a levar detritos no seu interior. Esses detritos, Material incandescente. material combustível, Combustível. que acaba passando por áreas de ignição e aí esse redemoinho ele acaba se acendendo. Né? O nome em inglês disso, do redemoinho, eu não me recordo exatamente. Né? Não é o Dust Devil, não, né? É outra coisa. Dust Não, Devil acho que é de areia, é outra coisa. Tô falando bobagem aqui. eu acho que é outra nomenclatura. Mas um dos fenômenos que também acaba sendo favorecidos, esses vórtices eles começam a levar muito detrito para o céu. E aí começa a formar cúmulos, como se fossem nuvens mesmo. Mas são nuvens secas. E aí que são chamados de pirocúmulos. Né? Então, esses Esse é o nome, pirocúmulos. pirocúmulos. Nos locais onde eu tenho uma grande incidência de fogo e eu tenho uma atmosfera instável, eu tenho a formação desses pirocúmulos que intensifica o fogo. E aí eu tenho a possibilidade da criação de tempestades de fogo, né? Que são os firestorms. Que aí Você tem realmente imagem disso, Jean, que você captou, que alguém lá da tua região captou? tem, Tem. tem, tem, tem. Vamos colocar na edição, viu, Martinho? Eu sei que também nas redes sociais, nas mídias, Sim, também a gente acha isso aí. tenho, Mas é tenho, interessante a gente tenho colocar isso. imagem. Porque a gente tem o dia transformando em E noite. noite. E logo na sequência, fogo generalizado. Porque o próprio pirocúmulos ele favorece a incidência de novos focos de Isso incêndio. tem acontecido recorrentemente no Isso estado, Jean? é difícil acontecer, porque realmente é uma situação extrema, Extrema. extrema. Mas a gente tem deparado com situações cada vez mais desse tipo de fenômeno. Impressionante, o homem realmente ele tem que se preparar para as emergências naturais, catástrofes. Se por um lado a gente falava ainda agora há pouco também, a gente tem o fenômeno das queimadas, a gente tem o fenômeno das enchentes. Esse ano Das assistimos aí enchentes. ao Rio Grande do Sul. São situações extremas, né? Falamos ainda agora há pouco, os Estados Unidos está recebendo hoje, né, um furacão de grande intensidade. Como é que o bombeiro, na sua visão, o que o bombeiro tem que fazer para acompanhar isso aí? Porque é um desafio, né, Jean? É um Não é desafio. uma coisa fácil. Dentro desse campo do incêndio florestal, como é que a gente está se preparando para isso? A gente realmente está se preparando, viu, Corona? A gente vem trabalhando junto com o departamento de incêndio, algumas questões desse tipo. O Coronel Camargo também, ele está bem atento. O Coronel Camargo e o Coronel Newton, né, estão bem preocupados com essa questão. E a gente, da comissão de incêndio, está propondo aí algumas alterações, realmente até curriculares, para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais esse assunto, né? Porque nós somos bombeiros, como falado, né? Estruturais Estruturais urbanos? e precisamos ser os gestores desse sistema de emergência.
né, nessa área específica. Então, nós precisamos aí aprimorar os nossos conhecimentos e utilizar todas as ferramentas possíveis para uma boa gestão. Uma coisa interessante que nós estamos, pelo menos no interior, ele está se preparando bastante, é a aquisição de algumas ferramentas importantes. Uma delas que eu julgo ser muito importante são as caminhonetes 4x4 com implemento, porque ela propicia que o bombeiro ele consiga realmente chegar em alguns pontos, porque O caminhão de bombeiro não vai chegar, né? não vai chegar. Mesmo os caminhões 4x4, eles têm dificuldade de acessar alguns lugares, porque a grande parte desses lugares são muito Tem acidentados. também o caminhão 6x6, é isso? Existe o É o 6x6. Unimog, é esse o nome? O Unimog é É 4x4. 4x4, é. Tem um chassi maior que é o 6x6. 6x6. Esse é o monstro, né? Esse Que tem utilidade tem em utilidade. alguns casos, claro. Mas assim, o Corpo de Bombeiros ele já adquiriu alguns autotanques 4x6, que eles têm já uma possibilidade de chegar até em alguns lugares, mas os caminhões, de uma forma geral, eles não acessam a todos os lugares. Porque se eu entrar num banco de areia, por exemplo, ele vai. A roda do caminhão ele vai patinar de uma determinada forma que o eixo central dele vai acabar sentando num banco de Não, areia. não vai sair. Não vai sair. E aí as caminhonetes 4x4 elas criam realmente uma agilidade grande para o bombeiro. E aí, e tendo aquele equipamento do implemento, ele consegue atuar de uma forma muito rápida nos focos iniciais. E isso evita que nós tenhamos aí incêndios maiores, de maiores proporções, porque a gente acaba matando ele de uma forma Claro. rápida. Então, em linha geral, você está me dizendo, o bombeiro está se preparando. Claro, existe uma questão de treinamento, existe uma Sim, questão de novas tecnologias, sim, existe uma questão até de novas doutrinas, eu diria até. doutrinas. Então, não é uma ação única que o bombeiro está Não, fazendo, me parece que é um grupo de ações que tem que buscar uma forma mais efetiva e eficaz para esses desafios dos grandes incêndios e cobertura vegetal. justamente. E a gente está trazendo para essa discussão órgãos que são responsáveis também. Então, DR, Claro. concessionárias, concessionárias de energia, concessionárias de estradas férreas, porque a gente percebeu que os grandes incidências de incêndio, eles começam próximo à rodovia e acabam se propagando para as áreas de vegetação, né? E aí, é, a- o, Bom, aí a coisa. só aumenta a emergência, só Então vai ficando mais grave. a gente está trazendo esses atores, os produtores rurais, os pequenos e os grandes produtores rurais, para discutir esse assunto, porque nós somos os gerentes. Então a gente precisa realmente traçar com eles quais são os caminhos a serem seguidos, cobrar dentro de cada esfera e ter realmente um plano de ação pronto para quando tiver que trabalhar. Então a gente se prepara melhor e tem uma pronta resposta melhor porque a gente está melhor Preparado, sem preparado. dúvida. Você falou, nós somos responsáveis pela gestão, nós estamos falando de gestão de incêndios em cobertura vegetal, incêndios florestais, e só para lembrar, né, o que motivou, né, o que levou à criação do sistema de gestão de emergência, né, o SCI, Eu sei. o ICS, o nosso SICOI, foram Os justamente os incêndios grandes incêndios florestais. florestais dos Estados Unidos. Ou seja, a gente está diante de um fenômeno, a gente está diante de um desafio tão grande, né, que motivou até a criação de sistemas de gestão, né, de grandes emergências. De E, grande. e o desafio continua, né, Jean? Isso começou lá nos Estados Unidos na década de 60, né, sistema de gestão, e com todas as modificações. Claro que a TI, a inteligência artificial também eu acredito que vai ter colaboração nisso, essas ferramentas vão ser cada vez melhores, mas a gente tem que continuar trabalhando. Com certeza, viu, Coronel? E assim, nós temos um diferencial muito grande para os Estados Unidos, por exemplo, né? Porque quem faz muito a gestão do incêndio florestal lá nos Estados Unidos não é o bombeiro. Lá é a Secretaria de Agricultura Sim, americana, que ela contrata realmente nós aqui seríamos brigadistas, mas lá são bombeiros florestais. E eles que fazem realmente o principal combate. O corpo de bombeiros, na sua maior parte, ele é um coadjuvante. Ele trabalha no apoio
e trabalha Na contenção nas cidades, né? na contenção nas cidades, na proteção do incêndio de interface. Exato. Então ele protege as edificações enquanto os bombeiros florestais fazem realmente o combate do incêndio florestal. Que esse, na verdade, também é um grande desafio, porque, veja, os incêndios, né, eles ocorrem há séculos, Séculos. milênios talvez, né? Nos Estados Unidos eu estou falando. Só que a população vai aumentando. Justo. E ela vai chegando nas áreas que costumeiramente costumam queimar por todas as questões que nós já falamos. Então aí o bombeiro realmente tem que, além, né, de toda essa questão do preparo, né, do lá que eles têm dos bombeiros florestais, ele tem que o bombeiro urbano tem que estar muito atento e muito ativo e muito atualizado, porque as pessoas estão passando a morar nesses lugares. E lá tem um diferencial complicador lá, né? Porque as edificações, a grande parte é de madeira e telhado Exato, de o madeira. método construtivo não ajuda Método também. construtivo não ajuda. Então aqui eu entendo até que nós não tenhamos situações muito parecidas com o Sim, Havaí, por exemplo, que a gente sim. viu uma cidade toda A ilha inteira, né? O cuidado dizimada, dele acabou a praia, né? porque as nossas edificações elas são de São de concreto. concreto. Alvenaria. E nós temos muitas edificações que ficam permeando ali a vegetação. Porém, não pegaram fogo em virtude Do método do construtivo. método construtivo e de uma proteção que nós conseguimos fazer com pouco recurso, mas foi suficiente para estar detendo o fogo aí, pegar no madeiramento da casa, do Claro. tipo, né? Pô, Jean, que bate... a gente tá com calor até, porque é fogo, né? É Fogo no mar. fogo. A gente já tá até tomando aqui Tá tomando. o nosso suquinho. Hoje, pessoal, não tem café. Hoje a gente tá no suquinho, tá? Porque o papo é quente. Mas o suco é do mesmo lugar. É do nosso Bomba Café. O café temático do Corpo de da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na Rua Neta Garibaldi, número 25, bem ao lado do comando. Café temático. Tem suco, né? A gente tá tomando suco. Aqui também tem salgadinho, tem comida, tem doce. Um lugar super agradável, temática de bombeiro, decoração de bombeiro. Venha conhecer o nosso Bomba Café caso você não conheça. Aproveito para mandar um abraço para as nossas atendentes do Bomba Café. Um beijo para a Maria, um beijo para a Rafinha. Local de ponto de encontro de veteranos, viu, Jean? Você que está lá no interior, de vez em quando você vem aqui. Eu sei que você vem aqui no Bomba Eu Café, né? sempre venho. Então a gente encontra o pessoal da ativa, encontra o pessoal da reserva, um momento muito, muito legal. Aproveita que você vem visitar a gente aqui, sobe no primeiro andar e conhece a lojinha da Fundabom. Parceria da Fundabom com a SOS Sul. Aproveito para mandar um abraço para o meu querido amigo Bill, para a Shirley, que vai atender você aqui. Na lojinha você encontra o quê? Todo um monte de memorabilia. Aqui no nosso cenário tem um monte de memorabilia que é da lojinha. Mais camiseta, chaveiro, boné. Quer dar um presente diferente? Quer dar um presente de bombeiro? Vem aqui na lojinha da Fundabom. Tá feito comercial. Tá bom o suco? Ah, maravilhoso. Poxa, o papo tá quente. Eu tô com É isso sede aí, aqui. né, comando? Jean, olha, esse assunto a gente está gravando, o programa é gravado, mas ele vai ao ar já na próxima segunda-feira. Ele é um assunto do momento. E a gente assistiu nas últimas semanas, nos últimos meses, isso tudo que a gente está falando, que impactou fortemente o estado de São Paulo. Eu fico muito feliz aqui do meu lado, hoje na reserva e na Fundabom, de ver que tem profissionais como você, e eu sei que tem outros também que estão se especializando, estão buscando conhecimento, e o mais importante de tudo, estão disseminando o conhecimento para a nossa tropa, para a nossa força operacional fazer o enfrentamento desses novos desafios. Então eu quero agradecer a você, Jean, primeiro pela sua entrega, pela sua dedicação, pela sua busca de conhecimento, por tudo que você faz. Eu estava vendo essa preocupação aqui, vai chover lá, coronel, puxa, eu queria tanto lá ver a chuva. A gente percebe o grau de envolvimento, né, que você tem com a questão. Então, parabéns por isso, te agradeço, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui no nosso 93 BombaCast e eu deixo aqui para suas considerações finais. Comando, eu que agradeço realmente. O senhor fez um breve resumo, né? Realmente eu me dedico muito para o bombeiro. Eu tive várias oportunidades de contribuir e realmente vejo que o conhecimento adquirido ele tem que ser passado. Conhecimento que não é passado não é conhecimento, Não é é informação. conhecimento, justamente, coronel. E esse conhecimento eu até comento muito nos treinamentos que a gente faz, né? Que o cara agora ele tem uma outra missão, que é passar adiante esse conhecimento novamente. Porque aquele conhecimento que ele adquiriu pode ser aquele conhecimento que vai salvar a vida dele. Mas ele sendo passado para o colega dele do lado. Porque o colega dele vai ter aquelas informações e vai salvar a vida dele no momento oportuno. Então a gente precisa realmente passar esse conhecimento adiante e da melhor forma possível e fazer uma legião aí de pessoas preparadas, né?
Então eu percebo que o nosso bombeiro, a gente tem bastante expoentes, né? Agradeço imensamente a Deus de poder estar vestindo esse uniforme e poder estar contribuindo para a sociedade. Parabéns, Jean. Muito obrigado. Para você, que continua nos representando condignamente, vestindo a farda e defendendo a sociedade, minha melhor continência. Deus abençoe você, continue te Amém. dando muita capacidade, muito sucesso e esse brilhantismo que você está conduzindo a sua carreira. Muito obrigado, Jean. E eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu gostei muito. Antes de encerrar, só lembrar você, inscreva-se no nosso canal da Funda Bom pela plataforma do YouTube. Ative o sininho, dê o like, acompanhe a sua programação todas as segundas-feiras, às 19 horas. Muito obrigado e até a próxima.